Olá, queridos, a paz do Senhor. Vocês já se perguntaram como uma decisão pode mudar o destino de uma tribo inteira? Ou como uma guerra santa, ordenada por Deus, revela detalhes incríveis sobre a fé e a obediência? Pois bem, hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos capítulos 31, 32 e 33 do livro de Números. Estamos quase no fim da nossa caminhada de 40 anos pelo deserto, e os acontecimentos aqui são cruciais, preparando o povo para a terra prometida. Então, se acomode aí, prepare seu coração, porque a história que vamos desvendar hoje é cheia de batalhas, negociações surpreendentes e lições que ecoam até os nossos dias. Vamos juntos nessa. Nossa jornada começa no capítulo 31, com um evento forte e decisivo: a vingança contra os midianitas. Lembram do que aconteceu em Baal-peor, quando as mulheres midianitas seduziram os homens de Israel para a idolatria, trazendo uma praga terrível sobre o acampamento? Pois é, Deus não se esqueceu. Ele ordena a Moisés, como uma de suas últimas missões, que execute o juízo divino sobre Midian. Uma força de 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, é enviada para a batalha, acompanhada por Finéias, o sacerdote, que leva os objetos sagrados e as trombetas. Isso nos mostra que não era uma guerra comum. Era um ato de justiça divina, uma guerra santa. O resultado é uma vitória esmagadora. Todos os homens midianitas são mortos, incluindo seus 5 reis e também Balaão, o profeta que tentou amaldiçoar Israel. Eles trazem de volta os cativos e todos os despojos. Mas, ao retornarem, Moisés fica indignado. Por quê? Porque os soldados pouparam justamente as mulheres, as mesmas que foram a causa do pecado e da praga em Baal-peor. Moisés, então, ordena que apenas as virgens fossem poupadas. Essa atitude pode parecer dura aos nossos olhos, mas era necessária para erradicar completamente a raiz da idolatria e proteger a nação de futuras corrupções. Em seguida, vemos um processo de purificação. Todos que tocaram em um corpo morto ou estiveram no campo de batalha, tanto pessoas quanto objetos, precisavam passar por um ritual de 7 dias para se purificarem. Isso reforça a santidade de Deus e a seriedade do pecado e da morte. Os despojos da guerra, menos ouro, prata, animais, são divididos de forma organizada. Metade para os soldados que lutaram e metade para o restante da congregação. De cada parte, uma porção é separada como oferta ao Senhor. Uma para os sacerdotes e outra para os levitas. É um sistema justo, que reconhece o esforço dos guerreiros e a provisão para toda a comunidade. E aqui vem a curiosidade mais impressionante deste capítulo. Ao fazerem a contagem dos soldados que voltaram da guerra, os comandantes descobrem algo milagroso. Nenhum único soldado israelita morreu na batalha. De 12.000 homens, todos voltaram sãos e salvos. Como forma de gratidão e expiação, eles trazem voluntariamente uma oferta riquíssima em ouro ao Senhor, reconhecendo que foi a mão de Deus que os protegeu. É uma demonstração poderosa da fidelidade de Deus quando seu povo é obediente. Aliás, se essa história sobre a proteção de Deus em meio à batalha já tocou seu coração, faça uma coisa por mim e por este canal. Clique no botão de curtir. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante quando você curte e o entrega para mais pessoas que também precisam ouvir sobre a fidelidade de Deus. É um clique rápido para você, mas que ajuda imensamente a espalhar a palavra. Obrigado de coração. Agora, avançamos para o capítulo 32, onde um impasse diplomático surge. As tribos de Ruben e Gade, que possuíam rebanhos imensos, olham para as terras a leste do rio Jordão, a terra de Gileade, que acabaram de conquistar. Eram pastagens perfeitas, ideais para o gado deles.
Então eles vão até Moisés, Eleazar e os líderes e fazem um pedido. Por favor, nos dê esta terra como nossa herança. Não nos faça atravessar o Jordão. A reação inicial de Moisés é de profunda preocupação. Ele teme que a história esteja se repetindo. Ele os acusa. Então vocês vão ficar aqui confortáveis, enquanto seus irmãos vão para a guerra sozinhos? A memória da rebelião dos 10 espias, 40 anos antes, ainda estava fresca. Aquela desobediência fez com que uma geração inteira morresse no deserto e desanimou todo o povo de entrar na terra. Moisés temia que o pedido de Ruben e Gade tivesse o mesmo efeito desmoralizante sobre as outras tribos, mas os líderes de Ruben e Gade rapidamente esclarecem sua intenção. Eles não estavam fugindo da responsabilidade. Pelo contrário, eles fazem uma proposta ousada. Nós construiremos currais para nossos rebanhos e cidades para nossas famílias aqui. Depois disso, nós nos armaremos e marcharemos na frente de nossos irmãos, na vanguarda do exército de Israel. Não voltaremos para nossas casas até que cada tribo tenha recebido sua herança do outro lado do Jordão. Essa era uma promessa de coragem e compromisso. Eles não só iriam lutar, mas iriam liderar o ataque, colocando-se na posição mais perigosa. Vendo a sinceridade e o compromisso deles, Moisés concorda. Ele estabelece as condições. Se eles cumprirem a promessa, a terra será deles. Se não, seu pecado os alcançará. A meia tribo de Manassés, que também tinha muitos rebanhos, decide se juntar a eles nesse acordo. Este capítulo nos ensina muito sobre responsabilidade, unidade e como resolver conflitos através do diálogo e do compromisso. Eles não deixaram um mal-entendido destruir a união do povo. Eles encontraram uma solução que honrava tanto suas necessidades quanto o seu compromisso com a nação inteira. E falando em compromisso, você tem um compromisso com o seu crescimento espiritual? Se a resposta for sim, e se você está acompanhando esta série de leitura bíblica, por que não compartilha este vídeo com um amigo ou em um grupo da sua igreja? Pense em alguém que também está nessa jornada de conhecer mais da Bíblia. Ao compartilhar, você não só abençoa essa pessoa, mas também nos ajuda a construir uma comunidade cada vez mais forte e engajada na Palavra de Deus. Finalmente, chegamos ao capítulo 33. Este capítulo pode parecer, à primeira vista, apenas uma longa lista de nomes de lugares, um tipo de GPS do Antigo Testamento. E, de fato, é um registro detalhado, ordenado por Deus a Moisés, de cada uma das 42 paradas de acampamento que os israelitas fizeram desde que saíram do Egito até chegarem às planícies de Moabe, às margens do Jordão. Mas por que Deus pediria para registrar isso? Pense bem, essa lista não é só um diário de viagem, é um memorial da fidelidade de Deus. Cada nome de lugar representava uma história, um lugar de provisão milagrosa de água e maná, um lugar de rebelião e julgamento, um lugar de vitória e livramento. Era um lembrete para as futuras gerações de que, apesar de todas as falhas do povo, Deus nunca os abandonou. Ele os guiou, os protegeu e os sustentou por 40 longos anos. É um testemunho da paciência e da graça de Deus. Depois de listar todas as paradas, o capítulo termina com uma ordem séria e direta de Deus. Agora que eles estão prestes a entrar em Canaã, Deus reitera suas instruções. Quando vocês atravessarem o Jordão, devem expulsar todos os habitantes da terra. Destruam todas as suas imagens esculpidas, seus ídolos de metal fundido e todos os seus altares pagãos. E então vem um aviso muito forte, uma curiosidade de linguagem que usamos até hoje. Deus diz: mas, se não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem que fiquem,
se tornarão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra onde vocês viverão. A expressão espinho nos olhos ou espinho na carne vem daqui. É um alerta poderoso sobre os perigos da desobediência parcial e do sincretismo. Permitir que influências pagãs permaneçam em suas vidas e em sua terra traria dor e sofrimento constantes. E no final, Deus faria com Israel o que planejava fazer com aquelas nações. Essa mensagem é atemporal. Quantas vezes nós também tentamos fazer acordos com o pecado, deixando pequenos ídolos em nossas vidas? Deus nos chama a uma santidade completa, a uma limpeza total, não porque Ele é um tirano, mas porque Ele nos ama e sabe que essas coisas só nos trarão dor. E, assim, recapitulando, vimos a justiça de Deus contra Midian e sua proteção milagrosa, a negociação das tribos do leste, que nos ensina sobre compromisso, e o memorial da jornada pelo deserto, que nos lembra da fidelidade de Deus e do perigo da obediência parcial. Cada capítulo é uma peça no grande quebra-cabeça da história da redenção. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está comprometido em aprender mais da palavra de Deus. E eu fico muito feliz com isso. Se você ainda não faz parte da nossa família, não espere mais. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa série de leitura bíblica. Vamos juntos até o fim desta jornada. Obrigado por sua companhia, por seu tempo e por seu coração aberto para aprender. Foi uma alegria explorar esses capítulos com você. Que Deus abençoe sua vida.